Fala pessoal do canal, tá começando aqui mais um Crise nas Infinitas Barbas pra gente falar de um daqueles quadrinhos imperdíveis que você deve pensar demais a respeito. E se tu curte ficção científica, cara, vai agora no site da Terra Editora e pense bastante e compre isso daqui, ó. Mestres da Aventura e Ficção. Um daqueles quadrinhos diferenciados, tá? E que talvez você não tenha ouvido falar, embora eu tenha divulgado bastante pré-venda e tudo mais, mas tudo bem, você não ouviu falar, tá na hora de agora pensar em pegar. Porque, como ele tá fora do eixo Amazon, tá? Vamos chamar de eixo Amazon aí né? Que são aqueles quadrinhos que quando chegam na Amazon, as pré-vendas da Amazon chamam muito a atenção e aí todo mundo fala, meu Deus, chegou a pré-venda na Amazon, espetacular e tudo mais. E aí todo mundo pega. Se isso aqui tivesse tido pré-venda espetacular na Amazon, todo mundo ia estar comprando e todo mundo ia estar falando de Mestres da Aventura e Ficção. Mas como não chegou por lá, tá? Como é ali da Tá Editora, que publica uns quadrinhos diferentes, com uma proposta diferente, é o sitezinho dela, aí ninguém falou disso. Ok, sem problemas, agora é a hora de você pensar em pegar. Porque a gente já começa aqui, eu vou dar só um nome, tem 3 grandes nomes aqui, mas eu só vou dar um. Juan Jimenez, tá? Ele é um dos nomes mais falados do momento. Tudo que é editora tá caçando um Juan Jimenez para lançar. Todo mundo tá tentando lançar um Juan Jimenez e quando lança é um burburinho, primeiro lugar de mais vendido e tudo mais. E aí tu tem aqui um monte de história desenhada pelo Juan Jimenez e algumas delas desenhadas e escritas pelo Juan Jimenez. Histórias sensacionais. Tem algumas coisas aqui absurdas, fantásticas, tá? Mas ninguém fala do Mestres da Aventura e Ficção, porque ele não tá na Amazon com pré-vendas espetaculares. Então, liga seu radar para isso aqui. Tu curte o Juan Jimenez, você curte ficção científica, você é um dos fãs lá da Metal Urlan, da Heavy Metal, da Metal Pesado, desses quadrinhos que publicam pequenas histórias de ficção científica, antologias de ficção científica, por favor, compre Mestres da Aventura e Ficção. Porque aqui a gente tem um resgate histórico de histórias de altíssimo nível, com 3 grandes nomes das histórias de ficção científica, tá? A gente tem o Emílio Balcarce, tem o Juan Jimenez e o Juan Zanotto. Tem um roteirista aqui e 2 desenhistas de altíssimo nível. Todas as histórias são desses caras aqui, tá? Ou o Emílio com a arte do Juan Jimenez, ou o Emílio com a arte do Zanotto, ou o Juan Jimenez desenhando e escrevendo sozinho, ou o Juan Zanotto escrevendo e desenhando sozinho. Tudo está envolvendo esses 3 caras. E aqui, cara, a gente tem, como falei para vocês, essas pequenas historinhas extremamente inventivas, né? Com toda a cara de heavy metal mesmo, com toda a cara de... Para quem não manja muito, não conhece, eu acredito que todo mundo que está assistindo sabe o que é uma revista heavy metal, uma metal run ou uma metal pesado. Mas a gente pode fazer uma analogia fácil com coisa que tem na televisão, que é Love, Death and Robots, tá? São aquelas pequenas historinhas de ficção científica que podem ter gêneros completamente variados ali, durações diferentes e tal, e a proposta é aquela com artes diferentes e tudo mais, tá? Então essa é uma boa analogia para você entender a proposta dessas revistas. Essas revistas têm, então, várias pequenas histórias de vários artistas diferentes. E aqui tem esse material todo compilado. Se eu não me engano, são 18 histórias publicadas lá atrás, nos anos 70, anos 80, tá? Já começa aqui, ó, com uma guarda fantástica material. Essa capa espetacular. A Tá Editora fez um material em capa dura, com uma capa aqui soft touch, tá? Bem legal. Uma lombadinha bonitinha aqui dentro. Aqui a gente tem um papel couché não, desculpa. A gente tem um papel offset de altíssima gramatura, tá? Não é um offsetzinho, offset de mangazinho transparente, não. É um offset de altíssima gramatura, trazendo pra gente todas essas 18 histórias. Tá, aqui tem o índice, tá? As 18 histórias, algumas delas coloridas e outras em preto e branco, conforme foram publicadas originalmente. Então, não tem, a história era colorida e agora vem em preto e branco. Não, o que era colorido está colorido e o que era preto e branco está em preto e branco. A gente começa com alguns textos aqui, vou mostrar aqui a página para vocês mesmo, tá? Com alguns textos aqui explicando pra gente quem são esses caras. E a gente já vai... Desculpa. A gente já vai para o material. Vou mostrar páginas aqui porque eu tenho que mostrar para vocês o que vocês estão perdendo. A gente já começa com o Juan Jimenez destruindo numa história absurda. É um quadrinho para maiores de 18 anos, tá? Existem histórias aqui
com lado erótico. Tem até uma cena aqui desenhada pelo Juan Jiménez pornográfica, digamos assim, com um clima muito mais pesado, tá? Tem alguma violência também. E, cara, é um quadrinho espetacular. Eu nem sei te dizer qual dessas histórias são as mais fantásticas, porque elas têm um nível de inventividade, assim, daquilo que a gente espera quando procura um bom quadrinho de antologia de ficção científica. E você vai encontrar histórias de 2 páginas, você vai falar, porra, que genial que é essa história. São realmente materiais muito diferenciados, tá? Vou pegar aqui uma do Zanotto para vocês verem a arte, tá? Essa daqui é uma história do Zanotto de 2 páginas, posso nem mostrar a segunda, tá? Então aqui a gente tem uma história do Zanotto, ó, também colorida. Todas elas têm aqui uma página anterior que diz quem são os artistas, tá? Vamos para outra aqui essa daqui é roteiro e arte do Juan Jiménez. E o Jiménez, ele brinca muito também com o traço dele, com as cores. Tem histórias com artes muito diferentes dele, tá? Então, ó, aqui é a terceira história. Eu vou tentar mostrar uma paginazinha de cada história, tá? Aqui a gente tem uma história espacial aqui, também poucas páginas. Sensacional. Vamos para o Zanotto de novo. Mais uma página aqui, mais uma história que não dá para mostrar muito, porque é uma história curtíssima. Tá? Ó, mais uma dessas em cores. Agora a gente tem do Jiménez de novo. E agora uma história em preto e branco, tá? Só com a arte dele no traço. Essa história aqui é absurda, tá? Absurda. Fantástico o material que tem aqui. Eu não tenho como ficar desenvolvendo muito. Vocês sabem que eu gosto de fazer, quando são quadrinhos assim, que tem várias histórias, eu gosto de ir comentando história por história. Nesse material aqui tá difícil fazer isso, porque tem história de 2 páginas. Qualquer tipo de comentário que eu fizer, acaba a história, né? Então, eu vou mostrando as páginas para vocês, tá? E não vou ter como comentar cada uma delas. Mas essa daqui é um dos grandes destaques, tá? Essa daqui se chama Uma Grande Amizade. Essa daqui é um dos grandes destaques. É uma história até mais longa. E eu só vou dizer que ela se passa durante a Segunda Guerra Mundial no Japão. E, cara, que foda. E o legal é que essas histórias, além de elas terem... Isso é um ponto extremamente importante na ficção científica, tá? A ideia principal da ficção científica é extrapolar algum elemento científico para trazer pra gente uma história que faça a gente refletir a respeito de alguma coisa. Seja um conceito social, um conceito político, um conceito científico como um todo. Mas a ideia é trabalhar isso e que a gente reflita com essa extrapolação da realidade científica daquele momento apresentado pra gente. Então, aqui que está contando essa história que faz a gente refletir a respeito de um monte de coisas. E todas elas têm alguma mensagem. Não tem nenhuma história aqui que ela simplesmente passe. Simplesmente, quero contar uma história de uma nave ali, pronto. Não, existe alguma mensagem, existe alguma reflexão ao fim de cada uma delas. Sem exageros, tá? Todas elas têm isso. Depois a gente vai com essa história aqui. 5, tá? Porra, puta história fantástica, cara. Vamos mostrar as páginas? Querem saber? Vamos mostrando as páginas aqui pra vocês. Olha essa arte. Cara, olha que espetacular isso aqui. Essa história aqui é uma história meio Alien, tá? Existe até a personagem aqui, ela tem toda uma cara de Tenente Ripley, tá? Então, essa daqui também é uma história longa e mais uma história espetacular. Depois a gente tem o primeiro contato aqui com roteiro e arte do Jiménez. E aí já vai para uma arte também um pouco diferente. Deixa eu pegar aqui. Só dá para mostrar uma página, porque a história também acaba na segunda página. Vamos lá, a gente tem o Predador Estelar do Balcarce com Zanotto. Olha aqui. Ó. Cara, isso aqui é bom demais, cara. Bom demais. Isso aqui é uma puta história sensacional também. É uma das histórias longas que a gente tem aqui no material, uma das maiores histórias, tá? E mais um material realmente diferenciado. Essa daqui é uma daquelas... As histórias curtas são muito boas, tem algumas ultra brilhantes, geniais, mas as histórias grandes são absurdas, tá? O Ataque Final, que é todo do Juan Zanotto, com roteiro e arte dele, tá? Porra, não dá nem pra mostrar aqui outra página. É uma história sensacional também, bem curtinha.
Eita, bateu uma tosse aqui no meio do programa, não dá. A gente tem o estranho julgamento de Roy L. Porra, cara, isso daqui é bom demais. Essa daqui é do Balcar com o Jimenez, tá? Olha a arte que ele traz aqui pra gente. Essa daqui é um absurdo, cara, sobre um julgamento completamente surreal, tá? É um piloto desses de aventura que faz malabarismo e tudo mais, tipo Red Bull é racer, tá? Um esquadrilha da fumaça e tudo mais. Então, ele sofre um acidente, se arrebenta todo, ele recebe algumas partes cibernéticas e tudo mais, ele fica com uma dívida enorme, né, com a empresa que fez isso. É uma história muito similar a coisas que a gente encontra, por exemplo, na 2000 AD, lá no Juiz Dredd, tá? E ele vai a julgamento por causa dessa dívida e contra a empresa. Cara, tem algumas coisas espetaculares aqui nesse julgamento e no desenrolar dessa história. Tem muitas páginas, essa daqui é uma história maior, tá? E, porra, tu tem que conhecer isso aqui. Essa história especificamente, ela virou até um filme, cara. Ela virou um curta-metragem. Tem umas fotos aqui a respeito disso e tem um textinho a respeito disso também. Então, completamente espetacular. Depois a gente tem uma que é só do Juan Jimenez, que é Cartoon 4. Deixa eu pegar aqui uma página pra vocês. Essa daqui é a pesadona. Não sei nem se dá pra eu mostrar alguma coisa pra vocês. Acho que dá. É uma história que tem um pouco de... Essa página aqui dá pra mostrar, porque a página anterior é pesada. Uma história que tem um pouco de... Um enigma do outro mundo, tá? Então, essa daqui é bem pesada. Essa daqui é quase uma druna, cara, de tão pesada que tem algumas cenas aqui, tá? E é fantástico também, fantástico. A gente tem uma outra chamada Tormenta, do Balcar com Zanotto, sobre... Como essas são maiores, dá pra gente falar um pouquinho mais a respeito delas. Sobre uma colônia, tá? Que... A humanidade, ela foi colonizando planetas e tudo mais, e ela chega num local que ela coloniza um planeta e usa a lua daquele planeta como uma espécie de gerador de energia. Eles colocam lá vários daqueles... Porra, fugiu completamente o nome agora, tá? Mas eles geram energia eólica através dessa lua. E vai rolar uma treta através disso, tá? Então, é isso sobre colonização e exploração. Puta história maneira, tá? Ó a arte aqui. Mais uma história de altíssimo nível que a gente tem aqui. Depois a gente vai para Mocardio City. É uma história muito curtinha. Vou mostrar só uma página do Juan Jimenez. E você vê que cada história do Juan Jimenez tem uma arte diferente, tá? Ele brinca com isso a cada nova edição. A cada nova história ele faz outra coisa. Tem mais uma dele chamada A Última Mensagem. Essa daqui é a menos ficção científica de todas, embora seja também, tá? Olha aqui como já mudou completamente a arte da história anterior para essa. O cara era realmente um gênio, né, cara? Depois a gente tem uma totalmente do Zanotto, chamada Contra. Porra, que é muito boa, é uma história muito curtinha, só tem como mostrar a primeira página, tá? Porque ela acaba na próxima. Essa daqui já é em cores. Vamos lá. Essa página aqui a gente não pode mostrar. E aí a gente tem Primabel, do Juan Jimenez, voltando para aquela arte absurda dele. Essa página aqui eu não posso mostrar, é uma história curta. Essa daqui dá para mostrar, legal, senão na outra você já começa a tomar uns spoilers ali. Olha isso aqui, cara. Isso aqui é o que a galera tá procurando de Juan Jimenez. Isso aqui é Juan Jimenez que a gente conhece ali na veia, né? E tem uma aqui que tem ali um... Ah, não vou falar não, que aí vocês vão matar tudo aqui, tá? Embora seja meio previsível em algum momento, o Juan Zanotto aqui, mais uma história colorida. Sensacional. Que é curta também, eu não vou falar muito a respeito dela não, tá? A Chuva Vai Cair, também do Zanotto, também bem curtinha. Aqui, ó, mais uma história colorida. Vocês estão vendo, olha quanta coisa legal tem aqui, cara. E um material muito bom também, essa daqui é uma história maior. A respeito de uma civilização que está ali tentando fazer um sacrifício para conseguir chuva, tá? E aí o resto vocês vão ler, vocês descubram aqui. A gente tem aqui um texto sobre os artistas, aqui a gente tem a página com todos os nomes de quem apoiou no Catarse, tá? Então a galera foi devidamente lembrada, e a gente tem aqui
a guarda final. Material espetacular, que, como eu disse para vocês, se tivesse saindo no eixo, no circuito Amazon, estaria em primeiro lugar dos mais vendidos, todo mundo estaria falando de Mestre da Aventura e Ficção, você ia estar vendo um monte de canais, todo mundo mencionando isso aqui. Como não tá, aí você tem um Juan Jimenez espetacular, com histórias absurdas, com acabamento muito legal, e que ninguém tá falando nada. Então o Barba fala, e eu espero demais que vocês deem uma chance. Se tu curte o Juan Jimenez, se tu curte ficção científica, Mestres da Aventura e Ficção é um senhor quadrinho, e por mais que eu ame os quadrinhos da Tá Editora, tá? Pô, sou muito fã do Caçador. Tem outros materiais como o Dario World que eu me amarro. Teve a edição Mirage 3000 que eu fiz review agora também, material muito bom. E eu adoro Suspiria. Acho que é um quadrinho fora de série. Mas mesmo com isso tudo, eu me arrisco a dizer, sem muito medo de errar, que isso daqui é o melhor quadrinho da Tá Editora, tá? Num pacote completo, pela qualidade absurda das histórias, pelos nomes envolvidos, pela qualidade do material gráfico, né, do acabamento, um capa dura e tudo mais. Isso aqui é o melhor quadrinho da Tá Editora e, de verdade, cara, tá na hora de tu conhecer a Tá Editora e tá na hora de tu dar uma chance pra isso aqui. Mestres da Aventura e Ficção, quadrinho espetacular. Porra, agora é contigo, tá? Curte ficção científica, curte esses nomes, curte essas antologias de histórias curtas? Escreve pra mim, fala pra mim aqui embaixo o que você achou desse material, o que você acha, vai dar uma chance? Fala aqui embaixo pra mim, tá? Se você é novo no canal, seja bem-vindo. Espero que você tenha curtido o programa e espero que você volte mais vezes. Se inscreva no canal, ative a notificação do sininho e volte sempre. Se inscreva também lá no Insta do Barbas, que você acompanha novidades, pré-vendas, promoções da Tá Editora, cupom de desconto, às vezes rola. Então, se inscreve por lá também, tá? E não esqueça, se for comprar esses materiais aqui, vai ali, ó, no site da Tá Editora, o link tá aqui embaixo e aproveite, cara. Não perca a oportunidade de pegar esse quadrinho de altíssimo nível, tá bom? Aqui comigo, Rodrigo, mais um review de quadrinhos. Um abraço e até a próxima.